Ide ao mundo, ensinai aos povos todos, convosco estarei todos os dias até o fim dos tempos, diz Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creram serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado aos céus e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu diria que 3 são as etapas pelas quais Deus fez passar a humanidade nesse caminho, nesse grande projeto de Deus. O grande plano de Deus tem 3 partes, tem 3 momentos, tem 3 atos, como uma obra de teatro. Primeiro, a preparação. Jesus manda, chama Abraão, e aí pouco a pouco forma uma família, forma um clã, forma um povo, e vai guiando e preparando, anunciando o Messias, todo o Antigo Testamento. Segunda etapa, Jesus vem e é o próprio Deus que vem e nos revela a verdade sobre Deus, sobre o mundo, sobre nós, sobre nosso destino, etc. Terceira etapa, Jesus vai para o céu e toca a nós continuar, não apenas continuar, é muito mais do que isso. Essa salvação que Jesus nos alcançou na cruz, com sua morte e com sua ressurreição, agora e é uma salvação para toda a humanidade, Ele coloca em nossas mãos frágeis. E toca a nós levar essa mensagem e essa salvação ao mundo inteiro. Você já pensou? Que loucura! Deus, como faz isso? Você é muito mais eficaz que nós. Nós somos tão débiles, nós somos tão inconstantes, nós somos tão limitados, mas a salvação agora de todos nossos irmãos depende de nós. A salvação que Jesus ganhou para nós na cruz está em perigo de extinção a cada geração, se nós não passamos essa mensagem aos outros. O que significa isto? Que as 2 colunas do ensinamento de Jesus são, por um lado, o mandamento do amor, amar a Deus e amar os irmãos, e por outro, ser um apóstolo evangelizador. A responsabilidade gravíssima de levar essa missão ao mundo inteiro, essa mensagem de salvação ao mundo inteiro. O que você faria se tivesse a cura do câncer? Olha, aqui está. Uma fórmula é uma injeção. É muito simples. Você simplesmente faz esta fórmula, coloca a injeção e a pessoa se cura. Imagina que você tivesse uma coisa dessas, não? O que você faria? Vou guardar aqui na gaveta por se me dá câncer, já tenho a solução. Imagina! Como assim? Não, tem que levar ao mundo inteiro. Tem que revelar a todo mundo. Isso tem que ser conhecimento público, gratuito. É algo muito poderoso, mas é mais ou menos isso. Só que a cura do câncer é apenas para esta vida. O que Jesus nos dá é para a vida eterna. Insisto, Jesus hoje sube ao céu, mas antes de subir, Ele pronuncia as últimas palavras.
As últimas palavras de qualquer pessoa são importantes, não? Quando está no leito de morte, não? Oh, filho, não sei o quê, e fala uma palavra muito importante, não? As últimas palavras são, imagina, é o resumo, a síntese de toda a minha vida, o que eu quero deixar, o mais importante, eu falo para as pessoas que estão perto de mim. En el caso de Jesús, essas últimas palavras não foram antes de morrer, foram porque ele ressuscitou e falou um monte de coisas depois, não? Essas últimas palavras foram antes de subir ao céu, ou seja, hoje. Ou seja, as últimas palavras de Jesus foram estas: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem se converta será salvo, quem rejeitar, quem não quer acreditar, então será condenado. E em São Mateus acrescenta aquelas outras palavras: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, ele nos dá, todo cristão tem um grande mandamento, mas também nós temos uma grande missão. Um apóstolo, um cristão que não é evangelizador, que não transmite essa mensagem ao mundo inteiro, é um cristão que não é cristão, ele é um cristão morto. Nós precisamos, Jesus diz assim: nisto é glorificado meu Pai, no Evangelho de João, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ou seja, se eu não dou fruto, se eu não vou a passar esta mensagem a ninguém, eu vou guardar para mim, eu sou um cristão morto, espiritualmente morto. Então, todo cristão é um evangelizador, é um apóstolo. A má notícia é essa, né? Ser cristão não é fácil. Ser cristão é exigente. Ser cristão, seguidor de Cristo, significa que Ele que nos deixou a salvação em nossas mãos, a gente não pode ficar com isso na gaveta. Tem que sair, tem que levar a todo mundo, tem que espalhar a mensagem. Por que nós fazemos isso? Por 3 motivos. Primeiro, porque Jesus nos mandou explicitamente a evangelizar. Lo vimos hoje neste texto, não? Ele fala aos apóstolos estas últimas palavras: ide ao mundo inteiro e anunciai o evangelho. Ou como fala Mateus, eu gosto muito da expressão de Mateus: ide ao mundo inteiro e fazei discípulos de todas as nações, batizando-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a observar tudo quanto eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Essas são as últimas palavras de Jesus. A gente tem que saber de cor, não? Então, ele nos manda explicitamente a evangelizar. Não é que eu estou tirando uma dedução, então eu acho que Jesus queria. Não. Ele nos mandou. Ele quer que a salvação chegue ao mundo inteiro, mas ele não vai fazer isso diretamente. Ele quer usar seus instrumentos, que somos nós, para salvar a todas as almas no mundo. É um grande mistério, mas Jesus realmente nos mandou, sim, a ser pescadores de homens. Pedro, deixa tudo isso aí, de agora em diante você será pescador de homens. Ele não falou, de agora em diante você será cuidador de aquários. Não, cuidador de aquários não, pescador de homens. E que quer um pescador? Pescar muito peixe, tantos quantos sejam possíveis. Quando foi a última vez que nós falamos de Jesus para alguém? Quando foi? Sabe, ser apóstolo é simples. A gente pode falar uma palavra, até coisas simples como Deus te abençoe. E isso às vezes, padre, isso não é politicamente correto. Não estou nem aí. O que seja politicamente correto. Às vezes uma palavra, às vezes, sabe, é um livro. Eu li este livro, me ajudou muito e queria dar-te de presente. Olha. Ou é mandar um link. Olha esta homilia, olha esta reflexão, olha aí você manda um link. Não? Ou olha este aplicativo, baixem o aplicativo. Mas são todos jeitos de evangelizar. Antigamente, quando Jesus falou aos apóstolos, ide ao mundo inteiro, o que eles fizeram? Pegaram uma mochila e saíram caminhando quilômetros e quilômetros e quilômetros, tomaram um navio, atravessaram tempestades. Meu Deus, sofreram para ir levar a mensagem ao mundo inteiro. Hoje, a gente que tem que fazer? Só desbloquear a tela do celular e tens o mundo inteiro a tu alcance. O que nós estamos fazendo para ajudar Jesus a evangelizar? Lembrem-se, nós temos que ser instrumentos porque Ele nos mandou a fazer isso.
E na segunda leitura, hoje, escutávamos essas palavras: recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Não? Então, é como Jesus está visualizando como será essa missão. Como é uma coisa feita por humanos, ela é progressiva. É como uma pedra que cai na água e que vai formando umas ondas que se expandem até os confins. Primeiro Jerusalém, depois Judeia, não? Que é a região onde se encontra Jerusalém. Depois Samaria, que é a região que está do lado. Não? É como dizer São Paulo, o estado de São Paulo, e logo Paraná. Não? E depois até os confins do mundo. Porque é assim que nós funcionamos. Vamos pouco a pouco. Mas a questão é, esta é a grande missão que Jesus nos deixou. Não se fala muito disto, mas está aí, está no Evangelho. Jesus, não podemos fingir que isso não existe. Não podemos fingir que basta ser boas pessoas. Nós temos que ser evangelizadores. Então, primeira coisa, Jesus nos mandou explicitamente. Segunda, nós fazemos isso não por nós, mas porque as pessoas precisam de Deus. Não é que eu quero que a minha igreja seja maior que a igreja de frente. Tristemente, isso acontece, não? E ficamos, não, que quantas pessoas vieram aqui na minha, que la não sei quê, ou que os católicos somos mais que os judeus, que os protestantes estão aumentando, os católicos estão diminuindo. Sabe, não é por nós. Nós fazemos isso porque as pessoas precisam de Cristo. Talvez aí nesse mundo que está lá fora, tem pessoas que estão buscando Cristo muito mais do que você pensa. Eu acho que as pessoas estão mais dispostas a escutar de Jesus que nós a anunciá-lo. Tem muita gente que está procurando Jesus. Primeira coisa. Segundo, tem pessoas que sentem um vazio e que não sabem que o que lhes falta é Jesus, mas estão procurando também. Só que ainda não descobriram o que é isso que lhes falta. E depois, se na primeira temos 10 pessoas que estão buscando a Cristo, no segundo grupo, pessoas que não sabem que o que lhes falta é Cristo, mas sentem um grande vazio e estão buscando, se 10 são as primeiras, 100 são as segundas. E depois temos mais 1000 que eles nem sabem que les está faltando algo na vida, mas eles também precisam. Eles também precisam de Cristo. E quando a gente toca certas fibras, as pessoas se tornam receptivas. Nós temos que encontrar essas fibras e saber transmitir essa mensagem, mas nós não queremos anunciar o Evangelho para nós brilhar. Não se trata de brilhar, se trata de iluminar, que é diferente. Iluminar o caminho das pessoas. Jesus fala assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, ou seja, quem rejeitar conscientemente, será condenado. É importante. Cada dia morrem 176.000 pessoas em média no mundo. Você sabia isso? Cada dia 176.000 pessoas morrem. Eles conhecem a Cristo, porque Cristo é a salvação. Alguém anunciou para eles. Quantos deles têm a Jesus no coração? Pensa a dor de Cristo, não? De Ele ter morrido na cruz, de Ele ter feito tantas coisas e tantas pessoas partir, não, desta vida sem ter a oportunidade de escutar, porque ninguém anunciou para eles a verdade de Jesus e a salvação que Ele nos trouxe. Pedro disse na sua carta, muito bonito, na segunda carta, diz assim: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E eu pergunto, o Senhor não se atrasa em cumprir sua promessa, como Ele é paciente. Ou seja, Deus está esperando o quê? Deus está esperando você. Você ir anunciar. Falta só nós ir anunciar a mensagem de Jesus. Ele é extremamente paciente porque precisamos que a mensagem chegue ao mundo inteiro, que todos os homens conheçam
a Deus, não? Jesus tem aquela parábola da ovelha perdida, lembram? Las 99 ovelhas e uma perdida, e o bom pastor deixa as 99 e vai em busca de uma ovelha. O que significa isso? A prioridade da ovelha perdida sobre as 99 que estão aqui. Muitos cristãos, eu vejo isso, se reúnem entre eles, fazem grupos e louvam a Deus, e muito bom. Mas, perdão, essa é uma festa de ovelha que está aqui no rebanho. E aí, eles estão preocupados das ovelhas que estão fora. Para o bom pastor é mais importante a ovelha que está fora que as que estão aqui no rebanho. Existe uma prioridade da ovelha. E depois, Jesus tem outra parábola que é meio assustadora, que é a parábola da figueira. Lembram? Era um dono de uma videira grande e botou uma figueira no meio. Aí todo ano ele ia à figueira a pegar frutos, figos, e não encontrava. E então fala para o agricultor estas palavras: olha, para que temos essa figueira aqui? Eu não sei se coloquei essas palavras aqui. Figueira, não coloquei a figueira. Mas para que está essa figueira aqui ocupando a terra inutilmente? Tira, joga, corta. E o agricultor diz: Senhor, mais um ano, por favor. Eu vou colocar adobo, vai tentar de que ela dê fruto. Se não dá, então o Senhor corta. A mim me assusta isso quando diz: para que está aqui ocupando espaço da terra inutilmente? Será que eu estou ocupando um espaço inutilmente? Eu vim apenas a sugar coisas aqui, a comer, a consumir, e não estou contribuindo, não estou dando fruto, não estou ajudando Jesus. A grande missão de Jesus é a salvação da humanidade. A grande missão de Jesus é levar todos os homens que Ele criou a formar parte da família dele por toda a eternidade. Esse é o grande projeto. Agora pensem comigo, será que o grande projeto de Jesus, que esse aí está desconectado com o meu propósito pessoal? O meu propósito de vida vai nessa direção e o projeto de Deus vai nesta outra. Será isso possível? Ou mais bem, a minha vida e o grande projeto de Deus estão alinhados? Eu acredito que nossa missão pessoal tem muito a ver com a missão de Deus. De algum jeito, nós estamos e temos que colaborar com Ele na salvação das almas. Isso é o que Deus mais quer. E Ele diz que há mais alegria no céu por uma alma que se converte que por 99 que não precisam de conversão. Você quer organizar uma festa no céu? Com DJ e tudo, então salve uma alma. Porque os anjos fazem festa quando uma pessoa se aproxima de Deus. E o terceiro motivo, então, o primeiro motivo, como digo, Jesus nos mandou explicitamente evangelizar. Um segundo motivo é que isso não fazemos por nós, é por el bem deles. E em terceiro lugar, porque Jesus se comprometeu em primeira pessoa a evangelizar. E nós não estamos sozinhos, nós fazemos isto com Jesus. Ele falou assim a Pedro: eu te digo, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Palavras de Jesus, Mateus 16. Eu te digo, tu és Pedro, e duas coisas nesta frase. Primeira, eu edificarei. Não somos nós, é Ele que edifica. É Jesus, com o poder do Espírito Santo, que une, que reúne, que move os corações. As pessoas falam assim: Senhor, Padre, eu não sei como evangelizar, eu nem sei o que falar para essa pessoa. Não se preocupe, vá em frente. Se não é você, é o Espírito Santo que faz. Padre, não me escutam, não importa. Você semeou, você deixou uma semente. Isso vai dar fruto no tempo que Deus quer. Porque não somos nós que construímos, é Jesus que construi. Mas em segundo lugar, Jesus falou: tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, é Ele que trabalha, mas Ele precisa da pedra. Nós somos as pedras com as quais Ele vai construindo a sua igreja. Ele precisa um instrumento. Esse instrumento somos nós. Jesus falava também a seus discípulos: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Esta é uma das profecias antes da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus. O evangelho será anunciado a todas as nações. Na verdade, isso já se cumpriu, não? A igreja está em cada canto da terra.
A igreja fala todas as línguas que você possa imaginar. A Bíblia já foi traduzida a todas as línguas. E quando não existia um abecedário, a igreja até inventava abecedário para essa cultura, para essa língua. Tem muitas histórias na história da igreja, muito bonitas, não? Por exemplo, o abecedário cirílico. ¿Por qué se llama cirílico? Cirílico, sabe, aí da Europa del Este. Esse abecedário foi inventado pela igreja, por San Cirilo. Por quê? Porque essa língua não tinha abecedário. Ninguém escrevia, só se falava. Então Cirilo dijo, pessoal, vamos a inventar unos signos aqui para escrever. ¿Para quê? Para traduzir a Bíblia. Imagina. Esse foi San Cirilo, não? E San Cirilo e Metódio, não? Eram dois monges que andavam por lá. Então, queridos irmãos, esta é a grande missão do cristão. Mas antes de terminar, não apenas queria falar da grande missão, também queria falar das mães, porque hoje é o dia das mães. E a verdade, eu fiquei muito indeciso se falar da ascensão e da grande missão ou de falar das mães. E pensei, não, vou falar as duas coisas. Então, olha, eu dizia ao princípio, primeiro, parabéns a todas as mães, mas depois, este é um mandamento. É um mandamento de Deus. Quando Paulo fala disto na carta aos Efésios, ele diz assim: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro do mandamento com uma promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Ou seja, se nós cumprimos isto, nós vamos ser abençoados por Deus. Olha que bonito, não? Deus nos propõe isto, uma bênção. Por que Deus quer que nós honremos os pais? Primeiro, porque nós devemos muito a eles. Para início de conversa, eles nos deram nosso DNA. Não? Deus precisava do DNA deles para formar o nosso. E você sabe que todas nossas características vêm de nosso DNA. Então, biologicamente, eles nos deram a vida. Mas depois, nós devemos tanto a eles por causa de que eles nos cuidaram, nos educaram, nos acompanharam toda a vida. Não? Mas em terceiro lugar também, porque eles têm defeitos. Sim, quando nós chegamos a ser adolescentes e jovens, nossos olhos se abrem e nós descobrimos que pais e mães também têm defeitos. Não? Então Deus diz, honra-los apesar de que eles tenham defeitos. Agora, como nós podemos e devemos cumprir este mandamento de honrar pai e mãe? Eu digo que depende da idade. Crianças de um jeito, jovens de outro jeito, adultos de um outro jeito. Crianças, como uma criança honra sua mãe e seu pai? Obedecendo. Deus deu a essa mãe, a esse pai, a missão de educar o filho. Então, crianças têm que obedecer. Paulo diz assim na carta aos Efésios: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Não? É o que Deus quer. Então, hoje de manhã, estava celebrando a missa aí no Pio XII e tinha muita criança, não? Então eu falei, crianças, a ver, onde estão? Aqui estão as crianças. O que tem que fazer para honrar? Tem que obedecer. E todas as mães olharam as crianças. Temos que obedecer. Sabe, é muito importante isto. E isto a gente aprende quando somos crianças. Existe uma diferença entre pessoa e posição. A pessoa pode ser limitada, a pessoa pode ser indigna, mas mesmo assim, ela tem uma posição que merece respeito, ela tem uma autoridade que lhe foi dada por Deus e eu tenho que respeitar. A obediência a gente aprende, e a obediência vale não apenas para a criança, vale para toda a vida. A gente tem 3 autoridades: a autoridade da família, a autoridade da igreja e a autoridade da sociedade, do governo civil. E as 3 temos que respeitar, mesmo que a pessoa que ocupa a posição seja indigna. Porque a igreja sempre ensinou isso, senão caímos no caos. Isto é justo, diz São Paulo, isto é agradável a Deus. Se uma pessoa é injusta, a gente deve trabalhar para que, e esforçar-se para que essa pessoa seja substituída por alguém que seja digno desse posto. Mas nunca desobedecer, nunca ir em contra da autoridade. Em segundo lugar, jovens. O que devem fazer? Como os jovens honram seus pais, suas mães?
de dois jeitos. Primeiro, aceitando e segundo, escutando. ¿Qué significa aceitar? Significa, primeiro, isso, compreender, não? A gente vê, os jovens especialmente, veem os defeitos dos pais. Às vezes só veem os defeitos dos pais, não? Mas eles têm que aceitar. O que significa aceitar? Significa compreender e perdoar. Porque não porque eles têm defeitos, deixam de ser teus pais e deixam de ter autoridade. Então, um jovem tem que aceitar isso e depois escutar. Ou seja, escutar os conselhos que eles te dão. Ninguém atua com uma motivação tão pura quanto os pais, quanto a mãe. Atua sempre dando um conselho para o melhor dos filhos. E os filhos têm que reconhecer isso. Olha o que fala o livro dos Provérbios. Este texto é muito bonito. Filho meu, diz o texto dos Provérbios, guarda o mandamento do teu pai e não abandones a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração. Quando caminhares, ele te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Eu gostei muito dessa expressão. Os conselhos de nossas mães falam conosco. Anos depois, nós dizemos, minha mãe dizia. Esses conselhos falam conosco. Então, jovens, respeitar e escutar. E depois, adultos. Como um adulto honra a sua mãe? De dois jeitos. Primeiro, agradecendo. E segundo, ajudando. As duas coisas. Primeiro, agradecer, porque como digo, nós temos muito, muito que agradecer a eles. Diz assim o livro dos Provérbios, não desprecies tua mãe quando for idosa. Não? Então nós temos que agradecer. Esta semana eu fui ao banco, não vou falar que banco, mas aí você pega o ticket e tem que esperar um monte. Eu por isso não gosto de ir ao banco, não? E fiquei esperando, tá? E enquanto você espera, está uma tela aí anunciando coisas, não? Coisas do banco, não? Então estavam anunciando uma nova inteligência financeira, não? Agora está de moda inteligência artificial e tudo, não? Entre inteligência financeira, falava, não? E colocava um exemplo. Quanto custa um filho? Aí eu fiquei com curiosidade, não? Aí eu quero ver. Então, depende, imagino, muito do padrão de vida. Mas, para este padrão assim, de classe alta, etc., um filho custa mais de entre 1 e 1,2 milhões de reais. Então, olha, ser pai é uma opção muito desinteressada. Imagina que você não tivesse filhos e tivesse 3, 4, 5 milhões a mais, não? Nós fazemos isso por amor, nós fazemos isso por desprendimento. Os pais, os mães fazem isso e les custa muito sacrifício. Olha, eu vou ter um filho, ou seja, prepara-te que você vai ter que conseguir mais 1 milhão até os 18 anos, não? Mais 1 milhão de reais para educá-lo, para comprar-lhe roupa, saúde e tantas coisas. Mas pais fazem isso sem pensar sequer. Por quê? Porque é uma opção muito desinteressada. E nossa cultura ocidental é a única cultura que não respeita os idosos. Cultura oriental, gente. Um grande respeito aos idosos, os africanos, os islâmicos, os hindúes, todo mundo, só nós que vivemos em uma cultura do descarte. Quando o idoso não é produtivo, nós jogamos fora. Nos deixamos aí estacionados em um lugar, ou quando não, em Europa, por exemplo, estamos promovendo a eutanasia e todas essas coisas. ¿Para quê? Para tirar o problema do meio. Se alguém, disse São Paulo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos que são de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Ou seja, se eu não cuido dos meus pais, eu sou pior que um ateu. É isso que Paulo está falando. Esse é um dever que nós temos diante de Deus. Portanto, agradecer, permanecer em contato com eles constantemente, estar atento às suas necessidades, ajudá-los. Os papéis se invertem, não? Antes eles nos ajudaram, agora nós ajudamos eles. E eu sei, isso muitas vezes custa um grande sacrifício. Para terminar, uma palavra também para quienes levam profundas mágoas e dores a respeito de suas mães ou de seus pais. Segundo uma pesquisa do IBGE, que eu fiquei impressionado, aqui no Brasil,
o índice de pessoas que foram abusadas física ou psicologicamente por seus pais, por suas mães, por pais sobretudo, eu creio, não sei, mas é muito alto, é 30%. Em Europa é por aí 7%. Em Latinoamérica, em geral, é mais ou menos entre 15% e 20%. Aqui no Brasil, IBGE está falando 30%, 1 de cada 3 mulheres. É muita coisa. Então, eu entendo, muitas pessoas, elas guardam no coração mágoas muito profundas, feridas muito profundas. E eu gostaria de falar 2 coisas. A primeira, eu sinto muito. É muito triste. Deus não queria que isso acontecesse. Isso foi muito injusto. E sabe, Deus vai fazer um julgamento muito severo com aqueles que cometeram esse tipo de abusos. Mais vale, se nós temos isso na consciência, de ir a confessar já e fazer uma vida de penitência e conversão, porque Deus vai ser extremamente severo. Uma das palavras mais duras de Jesus no Evangelho é justamente para falar disto. Se alguém escandalizar um destes pequenos, diz Jesus, melhor seria para ele amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar no mar. Imagina, Jesus falando isso, promovendo a pena capital por afogamento. Mas era um exemplo, não está promovendo a pena capital, mas era para dizer como é grave este escândalo de crianças inocentes e tristemente isso está acontecendo demais. Mas a segunda coisa é esta: a gente tem que enfrentar esse problema. A gente tem que enfrentar essa ferida, porque se eu não enfrento isso diante de Deus, pedindo ajuda para que Deus me cure, aprendendo a perdoar desde o profundo de nosso coração, se você não digere e enfrenta isso, você termina descontando isso com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa, com seus amigos. A gente não consegue guardar isso, nossa vida toda fica quebrada internamente se nós não enfrentamos esse problema. Então, a gente tem que, com muita humildade, tentar pedir a Deus a graça de perdoar do profundo do coração. Deus não queria, e Ele quer te ajudar a sair disso. Perdoar de coração pode ser um jeito também de ajudar a nossos pais, que também eles precisam, às vezes, não? Precisam de nossa ajuda. Então, queridos irmãos, hoje, neste dia das mães, honremos nossos pais, nossas mães, especialmente orando por eles, respeitando, apoiando, agradecendo com nossa vida todo o que eles fizeram por nós. E assim ganharemos essa promessa que Deus fez de ter uma vida boa e uma vida longa também nesta terra. Que assim seja. Vamos nos colocar de pé então e fazer nossa profissão de fé.